E agora a gente entra no capítulo 17, onde a gente vê a questão da identidade de Babilônia. Tá certo? Então aqui, de novo, né, aqueles 7 anjos, né, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Aqui o que a gente percebe é a descrição que João faz de Babilônia, tá certo? Então, um daqueles 7 anjos que tem as 7 taças, ele chama João e fala, vem que eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. E aí, um ponto que é muito interessante para a gente, que esses capítulos 17 e 18, eles têm uma linguagem muito forte do Antigo Testamento. Tá? Lá em Isaías 23, Isaías 47, 43, que a gente vai ver, Jeremias 51 também, e o capítulo 50, que fala a respeito do julgamento de Babilônia, né? A Babilônia lá de Nabucodonosor, ele traz muitos elementos do Antigo Testamento para cá. Tá certo? Então, um dos primeiros pontos que ele fala aqui pra gente, ó, a grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas, nós já vimos que elas representam as nações, os povos que estão em oposição a Deus. Tá certo? Então, a gente sempre viu que essa questão, né, quando a Bíblia relata, né, as águas, né, os mares, né, são os povos em oposição a Deus. A gente lembra lá de Daniel capítulo 7, quando Daniel ele tem a visão das 4 bestas, né? Ele vê o quê? O mar revoltoso, né? O vento balançando o mar, e aí ele vê surgir as 4 bestas, que depois ele vai relatar para a gente. Então aqui, essa mulher assentada sobre muitas águas, a gente sabe que são o quê? É uma mulher que está com um domínio sobre muitos povos e nações em oposição ao povo de Deus. Tá certo? É isso que a gente vai constatar mais tarde. E aqui no verso 2 diz assim, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então a ideia aqui de Babilônia, né, essa meretriz, é que ela está embebedando as pessoas da terra. De uma certa maneira, ela está iludindo, ela está enganando, né, as pessoas da terra. É isso que está apresentando o texto aqui para gente. E aí depois, no verso 3, é dito o seguinte, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Quando a gente vê aqui no versículo 3, e fala que essa mulher está sentada em uma besta, essa figura já é familiar para a gente. Porque lá no capítulo 13, a gente já deu uma olhada no que representa essa besta. Né? Você percebe que é a mesma descrição. Olha só. A mulher ela estava montada numa besta escarlate, a besta repleta de nomes de blasfêmias. Nós já vimos que na Bíblia, blasfêmia representa tudo aquilo que busca tomar o lugar de Deus, tá certo? Toma a adoração devida a Deus, perdoa pecados, que é algo que só Deus pode fazer. E essa besta, ela tem o quê? 7 cabeças e 10 chifres. Tá certo? Lá em Apocalipse 13, verso 1, quando João vê a besta surgir do mar, que é onde a mulher está sentada, percebe lá no verso 1? É o quê? É a mesma besta. Tá certo? Então é a descrição da mesma besta. E aí no verso 4, quando diz o seguinte pra gente, né? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas. Essa linguagem que é utilizada aqui dessa mulher, ela é muito interessante pra gente. Porque lá em Êxodo 28,
quando é dito para Moisés como deve ser feita a roupa do sumo sacerdote, ele possui praticamente os mesmos elementos. A roupa do sumo sacerdote, ela tinha que ter púrpura, tá certo? A roupa do sumo sacerdote, ela era adornada de ouro. E se você lembrar, daqui a pouco a gente vai ver uma imagem aqui do éfode do sumo sacerdote, aquele peitoral que ele tinha, também ali você tinha pedras preciosas, tá certo? Então aquela vestimenta do sumo sacerdote, que representava, né, aqui na terra, representava a função de Cristo, a roupa dele, a gente vai ver que os elementos dessa roupa do sumo sacerdote também estão presentes aqui nessa roupa dessa meretriz. O que indica para gente que essa meretriz, ela tem o quê? Ela tem ali uma questão religiosa associada, tá certo? Depois, no verso 5, é dito o seguinte: na sua fonte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Se a gente considerar ainda, né, a vestimenta do sumo sacerdote, o sumo sacerdote ele tinha uma tiara, e nessa tiara estava escrito, né, em uma placa de ouro, santidade ao Senhor. Só que aqui a meretriz ela tem o quê? Um nome, Babilônia. E a gente sabe que Babilônia é sempre a representação de um governo em oposição a Deus. Tá certo? A gente lembra lá da história de Nabucodonosor, capítulo 3, quando ele levanta aquela estátua de ouro e ameaça todas as pessoas que não adorarem, né, que serão jogados na fornalha. A gente lembra lá de Gênesis, capítulo 11, quando os povos ali da planície de Sinear decidem, então, construir uma torre que chegasse até o céu, tá certo? A Torre de Babel. Então, ali a gente sempre olha para a Bíblia, Babilônia é a representação de um poder em oposição a quê? A Deus. E essa mulher, ela tem o quê? Babilônia estampado na sua fronte. Tá certo? Ou seja, ela está em oposição direta a Deus, ela está em oposição declarada a Deus. E quando aqui João relata para a gente que ela tem, né, Babilônia estampado na sua fronte, essa é uma imagem que a gente tem lá do primeiro século, quando as meretrizes, né, do Império Romano, ela tinha que andar com uma tabuleta, e essa tabuleta aqui falava o nome dela. Então, uma prostituta, né, ela andava com uma tabuleta, e nessa tabuleta estava escrito o nome dela. Aqui, né, essa mulher ela não tem uma tabuleta, ela tem escrito na sua fronte, né, o seu nome, Babilônia. Tá certo? E aí, quando a gente olha no verso 6 aqui, né, e via a mulher embriagada com o quê? Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, isso aqui representa que essa Babilônia, essa mulher aqui, ela está perseguindo o povo de Deus. Porque o sangue deles está sendo derramado. Tá certo? Então ela persegue e mata o povo de Deus. E João vai dizer aqui pra gente no final do verso 6, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. E aí a gente vai entender por que que João ele se admirou com grande espanto. Olha que coisa interessante aqui pra gente. Aqui é uma comparação, é lógico que essas imagens aqui não são as melhores, tá certo? Mas é só pra gente ter uma ideia. Então aqui a gente tem a roupa do sumo sacerdote. Então ele tem ali as suas vestimentas de linho fino, tá certo? Ele tem púrpura também aqui no seu éfode, né? Na verdade esse colete aqui, ele era feito de púrpura. A mulher, a Babilônia, ela está vestida de púrpura. Tá bom? Então ela tem pedras preciosas, ela tem ali detalhes em ouro na sua vestimenta, e o sumo sacerdote também. Ele tem detalhes em ouro nas suas roupas, e ele tem aqui nesse colete, né, nesse peitoral aqui, pedras preciosas. Tá certo? Então a imagem da vestimenta dessa mulher, né, dessa prostituta, ela remete à vestimenta do sumo sacerdote. O que representa que essa mulher, ela está ligado a um sistema religioso. E a última vez que a gente viu, né, a descrição que é nos dada aqui, que João, né, ele é levado, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher. A última vez que a gente viu aqui em Apocalipse uma mulher no deserto foi lá no capítulo 12. Lembra? Quando o dragão começa a perseguir a mulher, o que acontece? A mulher, ela recebe asas e ela é levada para um deserto. Só que naquela ocasião, a mulher era o quê? A igreja de Deus, tá certo? O povo de Deus. Uma igreja pura, uma igreja santa. O que está sendo apresentado aqui agora em Apocalipse, capítulo 17, é que essa mulher,
que era pura, que era santa, ela apostatou. Por isso que nas suas vestimentas tem todos esses elementos aqui do sumo sacerdote, que são de cunho religioso, tá certo? Antes ela servia a Deus, mas em determinado momento ela então abandona a sua fé e agora passa a perseguir o povo de Deus. É por isso que aqui João, né, quando ele a vê, o que acontece com ele? Ele se admira com grande espanto. Porque ele vê uma transformação. Aquela mulher do capítulo 12, que era pura, que era santa, que era imaculada, que fugiu da perseguição, agora se tornou numa meretriz, e agora ela está perseguindo o povo de Deus. Quando a gente vê lá no final do capítulo 12 de Apocalipse, é interessante que diz o seguinte, que o dragão ele se irou contra a mulher, tá certo? Mas ele vai fazer perseguição a quem? Ele não persegue mais a mulher. Ele começou perseguindo a mulher, mas lá no final do capítulo 12 vai dizer o seguinte pra gente, ó. E o dragão irou-se contra a mulher, tá certo? Ele ficou bravo com ela. E foi fazer guerra a quem? Ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele foi fazer guerra contra a descendência dessa mulher, que antes era pura, que antes era santa. Então ele não está mais perseguindo diretamente a mulher, mas a sua descendência. Por quê? A mulher depois, ela apostata, tá certo? Satanás, ele consegue, através dos seus enganos, ele consegue com que essa mulher caia em apostasia. E aí os perseguidos são aqueles que sobraram, o remanescente da mulher, a descendência dessa mulher. Então é por isso que João, ele fica maravilhado. Porque aquela igreja antes que existia lá no capítulo 12, pura, santa, boa, o que acontece? Ela abandona. Tá certo? Ela se volta para o lado do poder perseguidor, ela se volta para o lado do diabo, ela se volta para o lado da besta que surge do mar. E o fato dela estar assentada sobre essa besta do mar representa o quê? A união desses poderes. Tá certo? Então aquela igreja antes que era perseguida, agora ela se une com a besta que surge do mar. Isso é relatado quando ela se assenta em cima dessa besta. E agora eles dois juntos vão perseguir o restante do povo de Deus, o remanescente fiel a Deus. Então, olha só que coisa impressionante para a gente na continuação do capítulo 17, porque agora o anjo ele vai explicar para João. Ele vai falar o seguinte, ó, por que você se admirou, né, de ter visto essa mulher? Eu vou te contar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. E aqui é interessante isso, porque parece que quem está assentado é quem está conduzindo, né? Por exemplo, quando você monta um cavalo, você conduz o cavalo e você guia o cavalo para onde ele vai. Só que nesse caso aqui, a mulher está assentada sobre a besta, mas quem dirige é quem? É a besta, tá certo? É a besta que vai levando essa mulher que está sentada sobre ela, não é o contrário. E aí ele diz o seguinte, no verso 8, a besta que viste era e não é. E está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E aqui é um ponto interessante para a gente. Se a gente pegar todo esse trecho aqui, do capítulo, dos versos 7 a 8, a gente vai perceber que essa linguagem, principalmente do verso 8, ela é muito familiar para a gente. Ela é praticamente a mesma linguagem que a gente viu lá no capítulo 13, quando fala do surgimento da besta que vem do mar. E aí tem um outro ponto que é interessante para a gente, que diz o seguinte, que essa besta, ela era e não é. E esse era e não é uma alusão a Deus, quando a gente vê lá no capítulo 1, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Né? Lá no capítulo 1, no verso 4 e depois no verso 8, vai falar Deus, né? O Pai, se referindo ao Pai, aquele que era, que é e que há de vir. E aqui, essa besta, ela toma para si essa prerrogativa, né? Só que de uma maneira diferente. Diz que ela era e não é. Tá certo? Ela quer ser, mas ela não é. E aí diz aqui mais o seguinte, que ela caminha para a destruição. E diz também que aqueles que habitam sobre a terra, que a gente sabe que são os ímpios, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, o que vai acontecer com eles? Eles vão se admirar com ela. E a gente lembra que quando a besta tem a sua ferida mortal curada lá no capítulo 13, o que acontece com os habitantes da terra? Eles se maravilham com isso. Tá certo? Então, aqui é mais um indicativo
de que essa besta na qual a mulher está assentada é o mesmo poder. É Roma Papal. Tá certo? Roma Papal conseguiu, finalmente, né, fazer com que a mulher, que naquela época lá era a igreja protestante, né, eram os protestantes, os reformadores, aqueles que haviam rompido com a igreja medieval, eles conseguiram finalmente se infiltrar nessa igreja e fazer com que eles caíssem em apostasia. Tá certo? E aí, no verso 9 diz o seguinte: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é também é ele o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então aqui o anjo ele explica toda aquela visão que João teve da mulher assentada sobre a besta no deserto. Tá certo? E na primeira parte que a gente vê aqui dos versos 7 e 8, a gente já entendeu que essa besta sobre a qual a mulher se assenta é a mesma besta do de Apocalipse 13. É Roma Papal, tá certo? É o mesmo poder. A mulher, a gente já entendeu aqui também, que era a igreja antes perseguida, mas que apostatou e agora se torna perseguidora junto com Roma Papal. Elas se unem, tá certo? Então a igreja, ela se une com Roma Papal e agora eles tornam-se um sistema religioso que vai perseguir o povo de Deus. Só que nos versos 9, 10, 11 e 12, vem uma explicação aqui pra gente, que é o seguinte: diz que as 7 cabeças, elas representam 7 montes, nos quais a mulher está sentada. E ele diz que esses 7 montes são também o quê? 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, ele vai ter que durar por um pouco tempo. E a besta que era e não é, a besta toda, ela também é um 8º rei. Tá certo? A gente vai entender um pouquinho mais para frente essa questão aqui dos montes e desses 7 reis aqui. Só que aqui tem um ponto interessante no verso 11, que diz que essa besta, o que acontece? Ela caminha para a destruição. E essa linguagem aqui, que é utilizada tanto no verso 11 quanto no verso 8, falando da besta, que ela caminha para a destruição, ela vem lá de Daniel capítulo 7, verso 11, com referência ao chifre pequeno. Olha que coisa interessante para a gente, ó. Vamos dar uma olhada lá em Daniel capítulo 7, verso 11, só para a gente relembrar um pouquinho do estudo de Daniel. Só para a gente matar um pouco da saudade, olha só. Daniel, no capítulo 7, no verso 11, ele vai estar escrito assim, ó. Cléo, se você encontrar, você quer ler pra gente? Pode abrir o microfone aí e fazer a leitura, tá? Leio sim. 7:11, né? Isso. Olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes do chifre. Olhei até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera jogada ao fogo. Então, olha só, o destino que tem essa besta aqui
que está caminhando para a destruição, né? Ele é muito semelhante àquilo que a gente viu lá em Daniel. Porque dos quatro animais que surgem, né, na visão de Daniel, o único que é destruído é esse último, o qual a gente já entendeu pelo estudo de Daniel, que representa a Roma papal, tá certo? Então aqui, de novo, em Apocalipse capítulo 17, quando faz, né, essa descrição dessa besta, diz o quê? Ela caminha para a destruição. É uma linguagem muito similar de Daniel capítulo 7, verso 11. Tá certo? Assim como o destino daquele poder que a gente viu é a destruição, aqui também essa besta ela caminha para a destruição. E aí, os 10 chifres que são vistos nessa besta, elas são o quê? São 10 reis. Então ele já explica, os chifres são o quê? São reis. Tá certo? Só que esses reis, eles ainda não receberam o reino. Eles ainda não receberam o poder. Mas eles vão receber autoridades como reis junto com a besta. E isso vai ser durante 1 hora. E aí, quando a Bíblia aqui diz pra gente durante 1 hora, significa o quê? Um período de tempo pequeno. Tá certo? Então, esses 10 reis são autoridades, são governos políticos, em que eles vão receber autoridade sobre toda a terra junto com a besta. Só que quando eles receberem essa autoridade junto com a besta, que é Roma papal, vai ser por pouco tempo. Tá certo? E aí, quando a gente fala assim, né, 10 reis, esses 10 reis são 10 poderes, são 10 poderes políticos, quem que poderia ser, né? A gente já pensa na União Europeia, pensa nos BRICS, né? Pensa nas Nações Unidas, no G20 que teve aí agora o encontro deles, teve a COP26 também, onde teve as maiores nações do mundo reunidas, né? Não tem como a gente saber, tá certo? A gente sabe que serão o quê? 10 poderes políticos e eles vão se unir com Roma papal e eles vão governar sobre o mundo durante um período de tempo pequeno. Porque fala aqui pra gente que é 1 hora. Tá certo? A gente não sabe identificar, mas quando a gente ver isso acontecendo, a gente vai poder saber que é um cumprimento profético. E aí no verso 13 é interessante que diz assim pra gente, ó, tem estes um só pensamento. Ou seja, eles só têm um propósito. Eles estão envolvidos numa única direção. E eles oferecem à besta, que é Roma papal, o poder e a autoridade que eles possuem. Olha que coisa interessante aqui pra gente. Esses governos políticos, então, eles se unem com um só propósito e eles colocam à frente quem? A besta, que é Roma papal, tá certo? E eles oferecem a ela o poder e a autoridade que eles têm. Então, aquilo que Roma papal disser vai ser o quê? Vai ser realizado. Isso lembra a gente lá, Gênesis capítulo 11, verso 6, quando esses grandes homens, né, da planície de Sinear, eles vão construir a Torre de Babel, eles tinham ali também só um pensamento, vai dizer assim, eis que o povo é um só, né? E a língua deles é uma só. E tudo que eles intentarem, eles vão conseguir fazer. Então, aqui, né, Apocalipse, ele remete lá a esse episódio onde, quando foi construída a Torre de Babel, todos esses homens valorosos, eles estavam envolvidos num único propósito. E eles iriam conseguir, porque eles tinham apenas um idioma, tá certo? Então Deus desce a terra, confunde a língua, e ali esse propósito deles é desmantelado. Só que aí no verso 14 diz o seguinte, por mais que eles se unam, e por mais que eles tenham apenas um propósito para fazer a sua vontade, eles vão lutar contra quem? Contra o Cordeiro. Percebe aqui que apesar deles perseguirem o povo de Deus, não diz que eles estão lutando contra o povo de Deus. Porque quando eles perseguem o povo de Deus e quando eles lutam contra o povo de Deus, na verdade eles estão lutando contra quem? Contra o Cordeiro. Contra Cristo. Só que diz o seguinte, e o Cordeiro os vencerá. E esse aqui é maravilhoso. Porque não importa quão poderosos eles sejam, não importa quais sejam os planos que eles tenham, a astúcia que eles possuem, a vitória final é de Deus, é de Cristo. E diz aqui, ele vencerá por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ou seja, você tem 10 reis ali, né, se unindo para tentar perseguir o povo de Deus, para se opor a Deus. Mas o Rei dos reis, ele vai vencer. E vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, a vitória de Cristo também é a vitória do seu povo fiel. A vitória do Cordeiro também é a vitória daqueles que permaneceram ao seu lado. E aí depois no verso 15 ele vai explicar pra gente, né, que as águas em que a gente viu a mulher assentada é o quê? São povos, multidões, nações e línguas. É aquilo que a gente já sabia.
tá certo? São os povos e multidões que estão em oposição a Deus. E aí entra um ponto interessante. Vocês perceberam o seguinte, ó. A mulher, ela está sentada sobre águas, sobre uma besta, sobre 7 montes, e esses 7 montes também são 7 reis. Percebe? Então, assim, né, ele faz uma mistura, mas tudo significa a mesma coisa. Tá certo? Então, a simbologia parece até sendo diferente, mas na realidade é a mesma coisa. A gente vai entender isso aqui um pouquinho melhor. E aí, depois, no verso 17, diz o seguinte, né? No verso 16, esse é um ponto interessante pra gente. Né? Ou seja, essa mulher, ela está sentada sobre a besta. Só que a gente acabou de perceber que a besta também são o quê? São as águas. E essas águas são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. O que identifica que essa mulher, né, que é Babilônia, que representa um sistema religioso, ele vai estar governando as pessoas da Terra. Eles vão induzir as pessoas da Terra ao engano, ao erro, vão enganar essas pessoas ao ponto delas receberem a marca da besta, vai ter o controle sobre essas pessoas. Tá certo? E vai fazer guerra contra o povo de Deus. Só que aqui no verso 16, o que é dito pra gente? Olha só. Os 10 chifres, que a gente já viu que são 10 poderes políticos, que viste e a besta, esses vão fazer o quê? Eles vão odiar a meretriz. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Quando é dito isso aqui pra gente, significa que em um determinado momento, os 10 chifres e a besta, eles vão se voltar contra a mulher, contra a meretriz. De alguma maneira, vai acontecer algo que vai fazer com que eles tenham uma briga entre eles próprios. Eles se unem, tá certo? Para se opor a Deus, para se opor ao povo de Deus. Mas em um determinado momento, o que vai acontecer? Eles vão se voltar uns contra os outros. Primeiro, esses 10 chifres, esses 10 poderes políticos e a besta, eles vão se voltar contra quem? Contra Babilônia. Tá certo? E a linguagem que é utilizada aqui, farão devastada, despojada e comerão as carnes e a consumirão no fogo, é uma linguagem totalmente vinda lá do Antigo Testamento. E aí entra um ponto interessante. Um dos pecados aqui que Babilônia tem é a prostituição, tá certo? É isso que fica claro para a gente nesses capítulos 17 e 18. Né? E a prostituição na Bíblia sempre ela representa os relacionamentos ilícitos entre as nações. Né? Então, quando o povo de Deus busca auxílio do Egito em vez de buscar o auxílio de Deus, quando o povo de Deus busca, né, o auxílio da Síria em vez de buscar o auxílio de Deus, ele está praticando prostituição, tá certo? Ele está num relacionamento ilícito, porque Deus havia orientado eles a não confiar nesses povos, mas aí eles abandonam a Deus e buscam se unir com esses povos. A prostituição também ela é considerada idolatria, quando as pessoas tiram o foco da adoração a Deus e voltam sua adoração para ídolos, né, para pessoas, para coisas, substituindo Deus. Então, um dos pecados mencionados aqui dessa meretriz, né, é por isso que ela recebe o seu nome, é por conta da sua prostituição. E essa prostituição se dá tanto por, vamos dizer assim, desfocar a adoração do Deus verdadeiro, né, remover a adoração do Deus verdadeiro, quanto também estabelecer relacionamentos ilícitos com os poderes políticos. Tá certo? Então, para ela manter o seu poder, para esse sistema religioso manter a sua autoridade, ela começa a se relacionar com os poderes políticos. Então, vocês querem o quê? Para poder ser cumprida essa regra. Querem isso? Então tá bom, então a gente vai fazer dessa maneira. Então, esse relacionamento também é considerado prostituição na Bíblia. E aqui tem um ponto muito interessante para a gente, que lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 22, dos versos 20 a 24, vai falar qual que era a sentença para alguém que praticasse a prostituição. E lá na lei de Moisés vai dizer que essa pessoa tinha que ser apedrejada. Tá certo? Aí isso lembra a gente lá do Evangelho de João, no capítulo 8, né? Onde aquela mulher foi pega em adultério, eles levam para Jesus querendo já apedrejar ela. Né? E ali Jesus vai falar, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, a punição do pecado de prostituição, né, de fornicação, era o apedrejamento. Só que aqui está dizendo que essa meretriz, ela vai ser o quê? Consumida no fogo. Só que quando a gente vai lá em Levítico 21, verso 9, ali nos é dito que se a filha de um sacerdote fosse pega em prostituição ou fornicação, em vez de ela ser apedrejada,
ela deveria ser queimada. Ou seja, se ela fosse filha de um sacerdote, né, uma pessoa que tem responsabilidades religiosas, e ali ela fosse pega em prostituição, ela deveria ser queimada. O que, mais uma vez, aponta para nós que essa meretriz, que nós vemos no capítulo 17, realmente é um poder religioso. Tá certo? É a mistura de religiões que se opõem a Deus. E a gente viu lá que as suas vestimentas, as suas pedras preciosas apontavam, né, para as vestimentas do sumo sacerdote. A gente viu também que essa mulher que estava no deserto é a apostasia daquela mulher lá do capítulo 12, que era pura. E aqui, quando diz para ela, para nós, que ela, né, o seu fim será consumida no fogo, remetendo lá a Levítico capítulo 21, verso 9, quando a filha de um sacerdote era pega em prostituição, então aqui a gente consegue realmente enxergar que essa mulher Babilônia é um sistema religioso apostatado, tá certo? E aí depois no verso 17 diz o seguinte: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, tudo isso que acontece, por mais que nós pensemos que sejam, né, os seres humanos maquinando e levando à frente, e eles têm a sua parcela sim, tudo isso só acontece o quê? Pela vontade de Deus. Tá certo? Deus está permitindo que eles façam isso. Deus está permitindo que eles maquinem o mal, que eles planejem, que eles façam algumas coisas. Porque é desígnio de Deus que eles revelem quem realmente eles são. E realmente, né, a quem eles estão a favor, tá certo? Quem está por trás de tudo, a gente sabe que é o diabo. E ele que incita essas pessoas. Mas Deus vai permitindo que eles realmente façam isso para que seja revelado o caráter deles. Para eles se revelarem realmente a quem eles servem. E tudo isso é propósito de Deus. Para que no final se cumpra a sua vontade. Tá certo? Que eles recebam ali justamente o pagamento das suas obras. Então, a gente, no verso 18, é dito o que pra gente? Que a mulher que nós vimos é a grande cidade. E o que acontece? Ela domina sobre os reis da terra. Ou seja, em um determinado momento, antes desses poderosos, né, esses políticos se voltarem contra ela, ela dominou sobre eles. Tá certo? Ela teve o apoio deles, eles fizeram aquilo que ela queria durante um tempo. Durante um tempo, ela dominou sobre esses poderes. Né? Mas aí a gente vai ver que no final eles vão se voltar contra ela. E pode ser que esse momento que elas se voltem contra ela seja justamente quando a gente vê as pragas caindo. Tá certo? Porque as pragas começam a afligir os ímpios. E quando eles percebem que esse sistema religioso enganou eles, prometendo paz e segurança e que tudo daria certo se eles fizessem aquilo que eles quisessem, eles se voltam contra elas. Falam, poxa, peraí, você disse que se a gente fizesse isso da maneira que você propôs, tudo daria certo. Mas as pragas continuam caindo e somente nós estamos sendo afligidos. Então, em um determinado momento, eles vão cair em si e vão se voltar contra ela. Tá bom? Então, olha só a explicação que a gente tem aqui dessa segunda parte do capítulo 17. A gente viu que a mulher, ela é Babilônia e também é a grande cidade. É a mesma coisa. Então, a mulher meretriz, né? Babilônia, o nome, e a grande cidade representam o mesmo poder. É um sistema religioso apostatado. Tá certo? Se a gente lembrar que Babilônia também significa confusão, tá certo? É a união de todos esses sistemas religiosos, né, em torno de uma causa. Eles vão se unir em torno de uma causa e essa causa vai fazer oposição à palavra de Deus, aos seus mandamentos e ao povo de Deus. Tá bom? E essa mulher, ela está assentada sobre uma besta. A gente viu que essa besta é a mesma do capítulo 13, Roma papal, tá certo? Mas ela também é o quê? 7 montes, porque as 7 cabeças representam 7 montes, e os 7 montes são também o quê? 7 reis. Só que essa besta, esses montes, esses reis, também são o quê? As muitas águas, que são povos e multidões. Então, representa tudo isso. Então, quando a gente vê esse sistema religioso assentado sobre essa besta, significa que esse sistema religioso, ele dominou as nações e os reis da terra durante um tempo. Tá certo? Eles se uniram e ali esse sistema religioso ele dominou sobre eles. Quando o anjo começa a explicar para João a respeito, né, dos 7 montes e das 7 cabeças, e dos 7 reis, ele vai dizer o seguinte:
5 já caíram. E lá quando a gente fez o estudo de Apocalipse capítulo 12, quando falava do dragão, que também tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? E depois a besta que surge do mar, e ela também tem 7 cabeças e 10 chifres, lembra que a gente falou que essas 7 cabeças representavam as cabeças lá de Daniel capítulo 7? Porque lá em Daniel capítulo 7, na sua visão, né? Quando ele vê o leão surgindo do mar, tem uma cabeça, tá certo? O urso tem uma cabeça também. Só que quando ele vê o leopardo tem 4 cabeças. Então você já tem 6. E por último você tem, né, um animal espantoso ao qual ele não consegue identificar, que tem uma cabeça com 10 chifres. Ou seja, você tem 7 cabeças. Essa besta sobre a qual a mulher está sentada também tem 7 cabeças. Ou seja, essas 7 cabeças representam 7 reinos que em determinado momento perseguiram o povo de Deus. E aí, quando o anjo explica para João, ele diz: 5 já caíram. E a gente olha, né, lá no passado, quais são esses 5 que já caíram? Você tem Egito, Assíria, Babilônia, Persa e o Império Grego. Então você teve 5 reinos que perseguiram o povo de Deus. Tá certo? Aí ele vai dizer para João: um existe. No tempo de João, qual era o poder que existia? Roma. Tá certo? O 6º. E depois ele diz o seguinte: o outro ainda não chegou, mas quando chegar tem que durar pouco tempo. Esse pouco tempo é o mesmo pouco tempo lá de Apocalipse 12, quando fala: ai da terra, porque o diabo desceu sobre vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse pouco tempo não é quantitativo, mas ele é qualitativo. Significa que vai ter um fim, tá certo? O fim dele já está programado. Quando diz aqui que o outro ainda não chegou, mas quando chegar vai ter que durar pouco tempo, significa ele vai chegar, mas ele vai durar até um certo tempo. E aí, qual que é o poder ainda que vem na sequência de Roma e que ainda não havia chegado nos tempos de João? Roma papal. Tá certo? A 7ª cabeça. Só que aí o anjo vai explicar e vai dizer o seguinte, que o 7º, que ainda não chegou, ele também é o 8º rei e precede do 7. Como que a gente entende isso? Lembra que Roma papal vai receber uma ferida de morte? A gente viu isso lá no capítulo 13. Né? Uma das cabeças vai receber o quê? Uma ferida de morte. Só que no mesmo capítulo diz o quê? Que essa ferida vai ser o quê? Curada. Tá certo? Então, o 8º rei é o quê? Roma papal após a sua ferida de morte ser curada. Ela apareceu que estava morta, mas depois ela retornou. Esse é o 8º rei, que precede o 7. Tá certo? Então vai chegar um momento da história em que essa ferida que foi causada ali pela Revolução Francesa ao papado e tirou os poderes seculares de Roma papal, ela vai ser curada. E Roma papal vai ter de novo a sua autoridade. E aí ele vai de novo exercer, né, a sua perseguição, a autoridade, a sua tirania, assim como foi no passado. E aí isso é interessante para a gente, porque o que é dito aqui para a gente no capítulo 17? Olha só. No verso 13 fala o seguinte, ó. Tem estes 10 reis, né? Um só pensamento. E o que eles fazem? Eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Tá vendo? Então aqui a ferida é curada. Porque ela volta a ter de novo aquela autoridade que ela tinha no passado. Aqui é o surgimento da 8ª cabeça, tá certo? O 8º rei. E por fim, os 10 chifres são quem? São 10 reis. São 10 poderes políticos, né, que vão dar essa autoridade de novo para Roma. E eles vão colocar ela à frente dos propósitos. E aí é um ponto interessante, né, até um pouco especulativo, se a gente colocar no Google, né, as 10 supernações, já existem projetos para isso. Tá? Acho que chama também AESEAN, né, AESEAN, que é um projeto das 10 supernações, que você poderia dividir o mundo em 10 blocos, cada um com o seu líder, tá certo? E ali seria algo mais, vamos dizer assim, centralizado pelos governantes. Então, mas é óbvio, né? A gente é só especulação, a gente só vai saber o que vai ser realmente quando isso acontecer, tá certo? Então a gente percebe que a mulher, esse sistema religioso apostatado, né? Essa mulher que apostatou Babilônia, ela representa um sistema religioso, mas ela tem um apoio também, tanto político quanto econômico. Tá certo?
Então a gente tem religião, política e economia juntas no tempo do fim, em oposição a Deus e ao seu povo. E esse é um ponto muito interessante para nós, né? O cenário que nós estamos vivendo hoje é algo realmente que nos desperta essa questão, porque a gente está vendo essa união, tá certo? Tanto a gente tem a questão líderes religiosos, quanto líderes políticos, inclusive mega empresários, né, se unindo em torno de uma causa comum, ainda que não seja a causa que a gente encontra aqui em Apocalipse, mas eles estão se unindo, tá certo? Lá agora na COP26 a gente teve ali, né, teve o Papa, teve grandes líderes juntos, e você teve inclusive até o Bill Gates, né? Então, assim, né, um magnata da tecnologia, um grande empresário unido aí junto com grandes autoridades. E a gente vê que realmente está havendo essa união, tá certo? Ainda que não seja pela causa mencionada aqui em Apocalipse. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.